É o que a gente fala, né, desse envolvimento contínuo. Porque nós estamos trabalhando até mais tarde, então nós vamos ter mais impactos, inclusive a Cláudia. Porque o espaço que eu não ocupo, alguém vai Alguém ocupar. E isso vem muito a calhar com esse momento, onde a gente vai fazendo esses movimentos de empoderamento, sabe? Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento que tu vai estar nos ouvindo, nos acompanhando, mas desde já a gente quer agradecer muito a companhia de Ai, é tudo de vocês bom. no nosso Pode mais elas, pode mais eles, pode mais tudo que a gente quiser. Tem tomar espumante ainda. E Espumante tá Jardão. aqui, olha Eu só. confesso que eu vim pela espumante. Sério? tá, valeu pela amizade hoje agora. não vai ter Agora espumante no pode, Mais não. Elas a partir de agora. Então, enquanto estiver, enquanto que a gente estiver sendo patrocinada, presenteada pela parceira, nossa primeira grande parceira. Exato, e hoje tem que provar, porque a parceria é assim, não é pra fazer propaganda, é pra provar. Ah, mas Pra aí provar e dar o feedback. não. Ah, vou dizer que eu já tomei. Tá, então conta antes Já de provar. tomei, não, mas eu preciso relembrar quais são as notas, os aromas, né? Ah, eu Até já achei porque, que- olha só, é piegas, mas relembrar é viver. Olha. Inclusive, Relembrar é viver. e beber. Tu bebe pra Bebe pra lembrar ou pra esquecer? Mas vocês nem deram boa noite, né, gente? Boa noite. Boa noite, bom bom dia. dia, boa Boa tarde. noite. Ah, não, bom dia com Gente. espumante fica meio estranho, né? Mas pode, tem hotéis que servem, né? Acho chique. Dá aquela Uma bicadinha pra espumante. firmar a mão. Olha, morango casa, à beira da piscina. Olha só que casa combinação. Perini Brute Rosé. E assim, né, gente? Tá, eu não Rose- quero ficar olhando isso Tá. aí. Então, segue o baile, Luciana, que eu vou servir a gente. Qual é a tá? pauta de hoje, gurias? Hoje tem A muitas Miriam quer pautas. fazer um assunto Tá, polêmico. não é polêmico. Tô Não só é brincando. polêmico. Não, tô Ah, brincando. então Ela só criou só assim, O óculos de frisou, vocês né? também embaça. O Embaixo. meu muito. Meu também, embaça. não E tem vai. uma outra coisa que eu preciso dizer que eu não sei se é passa a base. E tu vai movimentando o óculos à Ah. beiradinha. Ah, vai ficando toda. Vai ficando cheia de cheia de base. base, E isso é sim. muito, é um incômodo, né? Então, a questão de usar óculos, acho que tem todo um charme, mas tem essas questões que Atenção, geram... você que faz óculos. Pense numa estratégia para resolver esse problema da maquiagem. A quem Daí eu serve quero saber quem vai espumante? servir espumante. Ou eu sirvo Ah, espumante e tu começa. Não, eu sirvo espumante, tá? Eu sirvo. Gente, imagina, faz questão. Pode falar, lhe dou a palavra. Eu quero toda que sua. alguém filme as borbulhas acontecendo. Gente, então, estamos no nosso podcast. Quem tá ouvindo a gente aí, não sei se o pessoal tá acompanhando, todo mundo acompanha notícias, né? Ou mesmo que seja aquelas headlines que se chama nos Instagrams, nos canais de notícia. E uma das notícias que passou pela minha timeline recentemente foi o Prêmio Nobel de Economia. E naquele momento eu vi que era um assunto importante, mas eu pensei, não, esse eu vou ter que deixar para algum outro momento e vai ser hoje, gente. Vocês lembram de quem foi a vencedora do Prêmio Nobel de Economia? Não. Foi uma mulher, é a Cláudia Goldin. Ela tem 77 anos, o vídeo até viralizou. Ela estava dando aula em Harvard, que ela é professora. Tu lembra do vídeo? O vídeo, né? E aí, alguém chamou ela naquelas salas imensas, assim, né? E alguém chamou ela e disse, olha, você foi nada, né? Porque saiu... E aí ela, legal, virou e continuou dando aula. E o prêmio é na faixa de R$1 milhão, né? Mas aí, então, eu fui pensar num assunto que eu achei que é relevante para a noite de hoje. Fazer um tintim. É um pecado tomar Vamos, sem precisa, fazer né? xixi. esse Merece. momento merece. isso. Há muitos pode mais. Bom, mas assim, então só para comentar com vocês e a gente poder discutir alguns assuntos e principalmente eu quero brigar contigo, Luciana, porque agora eu tenho fundamentação teórica. Quando eu vi o texto, eu digo, agora a Luciana vai me pagar. Prepare-se, Agora prepare-se. Mas então, qual foi a grande sacada da Cláudia? Ela fez o primeiro grande estudo mais robusto, e procurou explicar por que as mulheres ganham menos do que os homens, em média 30% a menos do que os homens, fazendo o mesmo trabalho e muitas vezes mais bem preparadas, E né? detalhe, para complementar essa informação, 30% uma média, 22% no Brasil. E se forem
negras, 44%. Então, assim, a desigualdade ela tá aí, né? E ela fez um estudo que começou a coletar dados 1800. Quanto? 1800. Claro que isso são tudo registros históricos, né? E aí ela colheu esses dados e ela conseguiu identificar os fatores como casamento, histórico familiar e a maternidade vão interferindo historicamente nas decisões das mulheres. E agora eu vou tomar a liberdade de ler, porque eu copiei, eu anotei à mão para ler para a Luciana. Ó, filma. Ela Tá filmando, apresentou né, o produção? primeiro relato abrangente sobre os rendimentos das mulheres e a participação no mercado de trabalho. As limitações às escolhas das mulheres, historicamente hoje, pelo casamento, pela responsabilidade pelo lar e pela família, estão no centro das análises, as limitações das escolhas, né? E aí é onde eu queria brigar contigo. Tem graça brigar sozinha, não, né? Bom, agora. Tão preparada. Pronto. Então ela escreveu vários livros. Eu não posso nem dizer que casar é uma escolha, porque não era, né? Era. Hoje é. Não para todas. Pois é, então. E aí ela escreveu livros, né? Onde o primeiro livro foi falar sobre entendendo essa disparidade de gênero. Então ela fez toda uma construção histórica, uma pesquisa. Depois ela estudou o impacto das pílulas anticoncepcionais nas decisões de carreira e casamento. Também o impacto do sobrenome como um indicador social. Casei com o fulano, mudei de sobrenome e como isso impacta socialmente a vida da mulher. E porque são hoje a maioria, porque hoje as mulheres são a maioria que está fazendo algum tipo de graduação. Então esses são 3 temas assim que ela tá, não, esses temas são sobre os quais ela estudou, escreveu, né, mas que ao final vão juntando todo esse material que foi considerado pelos avaliadores, Grande tudo de valia, valia né? de Nesses peso, né? avaliadores do Prêmio Nobel, tu sabes dizer qual é o percentual de gênero? Não. O próximo. Estudar como é a banca avaliadora do Me prêmio bateu a Nobel. curiosidade. Porque sendo. Por quê? Daí eu já vou fazer a conexão com o que eu presenciei nos últimos dias, né? A escolha das soberanas de Teutônia. E foi uma temática assim que estava no diálogo, visto que o organizador decidiu propor um júri só de mulheres. 11 mulheres para avaliar 11 mulheres. E aí, informalmente, a gente conversando, se chegou a uma análise no sentido assim. E colocando mulheres, e ainda mulheres que viveram a experiência de corte, que foram ou são soberanas, elas sabem o que representa o papel, elas sabem as atribuições, os desafios, o que precisa, né, de preparação para exercer essa função, essa representação. E se chegou justamente naquele lado de, sem menosprezar ou desfazer a capacidade de escolha masculina, mas aquela coisa do ter elementos para avaliar. Então, por exemplo, vamos dizer que o homem que está no júri é um fotógrafo, é alguém que tem, um exemplo, né, que tem um olhar sobre postura, sobre comunicação, sobre expressão, estilo, conhecimento, e que vai conseguir fazer uma avaliação baseada em todos esses fatores e simplesmente pegar o exemplo também, que é bastante comum, de um político, de um secretário, de um prefeito, que está ali fazendo a sua escolha, dando o seu melhor, né? Considerando a incumbência que ele aceitou, recebeu. No entanto, essa pessoa, por ser homem, ela vai ter princípios daqui a pouco diferentes de avaliar. A tendência é que o porte físico, que ele Até o tem que uma mais simpatia, atraia, né? tem uma simpatia maior por um determinado perfil, daqui a pouco se encanta com um sorriso, e pode limitar um pouco essa escolha de olhar para o todo, né? Essa análise de enxergar essa representante de um município, não apenas como uma mulher num corpo, né? E aí Esse é o tem ponto tudo a ver. fantástico, né, Tem de tudo a ver aí com a minha pergunta, porque me surgiu justamente essa curiosidade para ver se é uma legitimação masculina, se há uma ou não, né? Justamente por serem temas tão relevantes.
A minha xará, a Cláudia, né, que produziu todo esse conteúdo aí. Deve ser o nome Tá que com tem muita assim. xará ultimamente, né? É no Mais Elas, é aqui, é nos É estudos. que nome de revista, né, gente? Ah, tá. Cláudia, né? Cláudia. Mas Eu já li a O teu nome Cláudia, eu foi assinava a inspirado, Cláudia. não, né? Não foi inspirado numa revista. Mas não vem ao caso. A gente pode fazer um programa sobre como nossos nomes foram escolhidos, mas não hoje, porque hoje nós vamos falar de outra Cláudia, né? Primeiro que é muito legal, que tem várias barreiras que eu entendo que são rompidas com essa escolha, né? Primeiro que uma mulher ser escolhida já é, para mim, já é uma barreira. Na economia e depois dos 70. E não, ela até tá, ainda bem que tu lembrou, Cláudia, porque eu fiz uma observação. Ela tá nos 50, over 50, são das mulheres mais bem-sucedidas na maturidade. E ela foi, e inclusive ela recebeu esse prêmio sozinha. Me chamou a atenção também quando eu vi o vídeo dela recebendo. O fato dela, que legal, mas vou voltar para minhas atribuições, que eu estou dando aula, né? Mas falando do que ela, nossa, estudou vários itens, assim, que a gente. No senso comum, muitas coisas disso a gente já fala, né? Que tanto nas possibilidades de escolha, nas limites de escolhas que as mulheres têm, né? Eu não posso escolher trabalhar numa carreira vai me levar para muito longe, se eu tenho filho que eu não posso levar junto, tá, né? Então, assim, por mais que a Luciana sempre fale nas escolhas, e eu também acho que a gente tem muitas escolhas que a gente faz, enfim, tem muitas escolhas, mas Inclusive é de ter um filho. inclusive de ter um filho. Mas a gente não precisa abrir mão de carreira por escolher eu ter um filho. É aí que eu quero chegar. Então, as limitações que são impostas pela cultura de que é a mulher que vai cuidar da criança, por que a mulher não vai fazer a carreira e o homem vai junto e cuida da criança, né? São E já tem possibilidades. casos, já tem Mas, casos. sim, tem, mas assim, né? Sim. Mínimos. Então, acho que quando ela fala em limitações de escolhas, é isso, né? O quanto que antes de começar as gravações, que eu acho que a gente pode até puxar um outro gancho, que a Cíntia vinha falando da questão da menopausa dos impactos também na carreira, que ali não está citado, talvez até em alguma obra dela, o estudo dela esteja contemplado, mas é um ponto muito relevante porque nós estamos trabalhando até mais tarde, então nós vamos ter mais impactos. Inclusive a Cláudia, ganhadora do Prêmio Nobel, com certeza passou pela menopausa nesses estudos dela. Veja assim, ó, quando eu voltar para o mercado de trabalho, eu vou estar beirando 50. Quando tu diz eu volto para o mercado de trabalho, talvez tu nunca tenha deixado ele, mas vai vir com num modelo diferente, experimentando algo novo. É o que a gente fala, né, desse desenvolvimento contínuo, continuar aprendendo, uma vida de aprendizado, né? E isso propicia, talvez, para as mulheres nessa faixa etária, com maturidade de vida, mas também por já ter vivido experiências profissionais diferentes, que ela possa estar aí se conectando com, nossa, experiências e potencializar essas experiências. Mas daí, quando tu te depara, é a questão, né, das limitações de escolha. Talvez com uma saúde que não está adequada, com alguma limitação física realmente, Financeira, muitas vezes. financeira, né? Então, daí tu acaba ficando também limitado às escolhas. Uma das palestras que eu assisti no Congresso da Federação em Bento, agora, no último mês, agora neste mês, justamente uma das palestrantes enfatizou assim que um dos pontos que ela considera mais importantes dos aprendizados no empreendedorismo, né, na carreira dela, foi o poupar. Porque ela, desde criança, ela foi ensinada a poupar pelo pai dela. E ela trouxe uma perspectiva do que esse poupar representa em termos de liberdade de escolha, liberdade financeira e outras decisões que depois podem permear o caminho daquela mulher e que, se ela não tiver esse hábito de poupar, vai acabar limitando a sua capacidade de escolha. Porque ela trouxe assim, se tu sempre guardares 30% do que tu recebes, tu vais estar economizando o tempo todo poupando e tu vais conseguir realizar sonhos, tu vais conseguir ter saídas numa emergência. E é algo que parece tão simples, mas se formos para a prática, com a maior parte dos brasileiros endividada, Não é uma coisa é que retrato parece ser de tão que possível, né? é retrato de que não fomos educados para isso, na maioria, e que é algo que precisa se repensar quando a gente fala dessa questão das mulheres. E muitos dos dados ali que foram apresentados, né, são conquistas, entre aspas, recentes, que a gente às vezes não se dá conta que foi ontem.
né? É uma Tipo, questão eu de tinha 10 histórica, anos, né? eu tinha 10 anos quando as mulheres foram consideradas de igual para igual com o homem perante a lei. Eu tinha 10 anos, não foi há 50, 70 anos E atrás. isso é uma coisa que atrapalha a evolução do ser humano, né? Eu já falei uma outra vez, eu vou repetir assim, que o problema é que quando a gente morre, tudo morre com a gente. Não passa no DNA tudo que se aprendeu, e se começa tudo do zero de exato. novo. E aí a gente fica repetindo coisas e achando que o que acontece agora sempre foi assim. É, Como falta, bem, a Miriam mais ainda como alguém que estudou Historicidade, né? história, Historicidade, gente, ter noção do espaço-tempo, que é isso é o tempo é o fator, né? grão, né, dentro E tem de... coisas que a gente escuta e que, dependendo, a gente não dá devida importância, mas eu lembrava dessa questão da virgindade, né? Quando foi Nossa, sim. debatido. Ah. Cara, foi 2002 que a falta de virgindade deixou de ser um motivo digno, justo para anulação do casamento. 2002. Isso foi ontem. Mas deixa eu te atualizar, porque eu não pesquisei só esse assunto, eu fui pesquisando. Olha só, empolgar, isso é E muito aí, bom. gente, eu descobri que no Irã ainda existe um atestado de virgindade. 2023. Existe lá no Irã grupos que lutam para que essa exigência caia por terra. Nem todos os homens exigem, mas muitas mulheres adoecem, entram em sofrimento, porque o caso de uma delas, por exemplo, tinha aquela história do ímã elástico, ele não rompeu. O marido entendeu que ele estava sendo enganado. Isso tem um peso Sim, não na é só história. ela e ele, mas é Exato. uma relação de família, uma relação de Isso, sociedade. exato. E assim, E ela tentou se suicidar. Em outros países, eles estão muito piores do que nós. E não né? é só as mulheres, né? Basta olhar outra situação que Situações- repercutiu, né? Da volta, né? Aí da Do- tentativa, né? Do De senhor deputado Pastor Eurico, do Eurico. PL de Pernambuco, porque eu fiz questão de trazer o... Tu vai deixar ele famoso ainda, Vou Miriam? deixar falar. Não quero nem saber o nome dele. Não devia ter dito, é verdade. Não, mas eles têm que saber certas coisas, a gente tem que saber os Tem nomes. que, não, né? a gente tem que dar nomes. As pessoas precisam saber do posicionamento, dos posicionamentos dos seus representantes. Nós deveríamos estar atentos a isso. eu acho Tá, que esse é um ponto agora, bem importante. Do casamento embora- eu ia homofóbico, a gente interromper, não finalizou. desculpa. Tu Pode pode contar, Miriam, eu tô ali, mas deixa a Miriam contar. Nada, né? Tá Que toda organizada. Tô me sentindo assim, bom. o nosso congresso constituiu lá, tem uma comissão de família, né? Tem outros Comissões, né? né? Tem que E- manter a calma até o fim do podcast. Mas é por isso Relaxa que eu com a disse que era espumante. bombástico hoje. Não, essa aí vai pegar feio, vai. Não, e aí então o que acontece? O STF em 2011, o que o STF faz? Quando tem demanda e não existe lei, não existe movimento do Congresso e os E a pedidos sociedade está ali, tá né? ali demandando por respostas, o STF toma decisões. Em 2011, o STF reconheceu o casamento homoafetivo como um casamento legal. Aí a gente vai falar sobre o seguinte, então quando um casal, ele é hétero, Uhum. se casa e não Não tem tem filhos, filhos, o casamento tem tem que que ser ser anulado. invalidado. Essa é a Ou lógica. então que todos aqueles que têm filhos Tem e que que casar. não casar têm que ser obrigatoriamente casados. Perante a lei, eles são como casados, mesmo que não morem juntos. Mesmo que, claro, a mulher cuide da criança e o homem vaze. Ou não Universo. exista, né? E esses alecrim dourado, né, que são contra o casamento homoafetivo, abandonam os filhos, abandonam a mulher. Quantas vós criam os netos? E aí vão Quantas- dizer que a mulher tem a responsabilidade de saber quem é o pai da criança. Ah, sim. Mas ele não quem precisa libera saber o por onde ele espermatozoide, liberou. não, né? Não. E daí eu acho que é uma Inclusive, questão eu acho que deviam era fazer anticoncepcional para homem tomar, né? Aí, tu sabe que eu penso assim, ó, que se esses caras... Tu sabe que eu já pensei nisso Mas também. Tira a munição e não bota colete à prova de balas em quem vai tomar tiro, né? Isso é de tua autoria, Cláudia? Não, isso eu li em algum lugar. Eu jamais seria tão criativa. Não deixei plantar. Aí eu já ia patentear, já ia chamar aí o pessoal pra... Mas é bem isso. Daí quando a gente fala de escolhas, eu não quero a responsabilidade de ter que cuidar daquele filho, ter que participar daquela relação. Então,
Tem que Gente, tomar medidas para que isso não vo- aconteça. vocês viram o Barroso, Ministro. ministro, Ministro. falando, eu tô chamando com toda intimidade, ai, que Barroso, sabe? Esse Barroso. Então, eu vi um trecho fala dele a respeito da questão do aborto, né? Uma das coisas que ele fala é que realmente, assim, o papel não é a gente querer que se faça o aborto, né? Uhum. Mas entender que se o aborto fosse algo para os homens, ele nem estava mais sendo discutido. É simples. Se fosse para homem ter que fazer aborto, porque ele é que estava grávida, já estava resolvido. Ninguém mais estava tendo que ir em clínica clandestina, ninguém ia estar passando trabalho. Tá aí a questão, simples assim. Claro, Até ele porque falou os abortos muito bem. dos pais ocorrem diariamente, Isso, só né? que Com sobre muito isso maior não querem incidência. falar. E tem um outro detalhe, né? As pessoas não querem fazer aborto. E mesmo que a gente, isso é um ato, assim, muitas vezes de última escolha da Não, disso da pessoa. consciência, alguém ia querer correr o Não. risco, fazer todo um procedimento, uma cirurgia. Outra coisa, o fato da gente não aprovar, o fato da gente não querer, não significa que as pessoas vão deixar de fazer. Olha a incoerência, né? Sim. Então, quer dizer assim, o aborto acontece aos milhares, todos os dias no Brasil, aos milhões durante um ano, e mulheres estão morrendo por conta disso, e pessoas estão poderiam estar sendo incriminadas por conta de algo que poderia ser praticado pelo Estado de forma segura. Mas eu tô falando demais hoje, né? Não, a gente tá Eu tava aqui gostando. pensando, eu tava tentando lembrar de um post que eu vi do Fausto, Dr. Fausto, que eu achei o máximo, que era sobre essa questão do casamento, que ele trazia o comparativo Eu da não sei se tem alimentação. comparativo, mas eu achei o máximo assim. O que tu tá te preocupando? Foi tu que foi pedido em casamento? Tu não tem que aceitar se não foi tu que foi pedido em casamento. Prático isso. Deixa pra quem foi pedido em casamento. Em vez de falar proibir o aborto, alguém ouviu algum projeto em que se diz, por exemplo, que a mulher que engravidou e não deseja ter esse filho vai ter amparo psicológico para doar essa criança? Porque isso já existe. Sim. Se eu engravido, não quero ter o bebê, eu posso gestar ele e entregar para adoção. Uma Legalmente. família que quer este Exatamente, faço bebê. tudo isso legalmente. Agora, sim, da mesma forma que a mulher é impactada por um aborto que ela tem que fazer porque ela não consegue ter aquele filho, ela não concebe a ideia, né? E tem um impacto social na doação. Quer dizer, tu viu alguma proposta de solução para esta gestação que não foi desejada? Não, porque o importante é colocar na pauta essas discussões para fazer engajamento. Lá no Irã, antes de 79, elas não precisavam usar o véu, né? E ano passado uma mulher foi morta porque parte do cabelo dela apareceu. E uma prêmio Nobel deste ano está presa. Ela foi uma mulher que está lá lutando pelo direito das outras mulheres. Porque ela simplesmente caiu o véu dela de lado. E a polícia da moral do Irã viu, espancou ela na frente dos familiares. E 3 dias depois de ter entrado em coma, ela morreu. Quer dizer, essa moralidade, ela vem disfarçada de um cuidado pela família, quando na verdade é um controle das mulheres. E isso vem muito a calhar com esse momento, onde a gente vai fazendo esses movimentos de empoderamento, sabe? As pequenas ações, eu ia falar disso antes, eu já tinha me anotado aqui que eu não queria esquecer de falar, quando a gente falou da questão dos filhos, né? A Cláudia trouxe o ponto da limitação, muitas vezes, que as mulheres sentem em função disso, limitação das suas escolhas. E esse assunto entrou na pauta na semana passada, numa reunião da coordenação da Cassis Mulher ali em Estrela, que a gente estava conversando, porque a gente estava falando sobre a frequência das mulheres, né? O percentual de mulheres que participam. E aí vem, uma disse que não podia porque tinha que ficar com o filho, outro também. E daí uma das integrantes da coordenação falou, mas eu também já tive que ficar em casa porque eu não tinha onde deixar os filhos. E aí nós falamos, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos criar um cantinho para as crianças são bem-vindas no nosso encontro, vamos criar algum atrativo. Porque se a gente está falando de empreendedorismo, de empoderamento feminino, não pode que esse espaço não tenha uma alternativa para que essa mulher se sinta confortável e acolhida, né? Então, só que isso a gente só se dá conta muitas vezes ali quando a questão tá ali. E aí entra a sororidade, o colocar-se no lugar do outro e também de expressar as dificuldades. Porque se ninguém fala o motivo, a gente não tem como saber.
Eu não vou adivinhar que alguém de vocês não veio participar do podcast porque tá tendo que ficar com o filho, né? Não, alguém tem que falar. Então, mas essas pequenas coisas, elas vão fazer diferença. E aí, nessa perspectiva, eu penso, bom, quanto eu, mulher, olho para esse tema e, claro, vou trazer todos os meus vieses que eu tenho de movimento, de cultura, que eu aprendi enquanto filha nesse ecossistema família, né, e que eu valorizo, mas eu vou ter a minha perspectiva e é isso que forma talvez o meu pensamento hoje. Mas acho que tem um ponto importante que a gente tem que trazer para essa linha. Como é que eu olho para a temática aborto, sobre sexualidade, mas falar sobre isso de uma forma bem estruturada, de pesquisa, de entender o porquê, de como isso impacta. Como é que eu vou olhar uma criança com 7, 8, 10, 12, né, 16 anos e quanto ela tem que saber, né, de sexualidade, conhecer o seu corpo, porque daí sim não vai trabalhar. Porque para mim, tu ter que fazer um aborto, tu não está trabalhando na raiz. Trabalhando já naquele problema para aquela mulher. É curar, é tentar a cura do Mas câncer, mas não a não a prevenção dele. prevenção. E eu não estou falando da prevenção do ponto de vista de moralismo, não é disso que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que separar duas coisas, o que é o prazer. E prazer é uma coisa que é boa de se ter, então que tem através do ato sexual, mas tem a questão da sexualidade em si, de conhecer teu corpo e que necessariamente às vezes não está ligada com prazer. Quando a gente consegue entender isso, eu acho que daí vem para tal famosa escolha, e daí a gente talvez possa preparar melhor uma sociedade para isso. Em tudo a base é a educação. E não vai ser E proibindo o não tema. vai ser proibido. Isso, e exato. não é proibido. Então, assim, eu gostaria muito mais de falar sobre educação sexual do que falar da pauta aborto. Isso aí. Meu ponto de Também vista, acho, sabe? concordo plenamente. E aí, Miriam, nós contigo. lembramos das ameaças, né? Quando o coletivo Aham, Tônias, aham. alguns anos atrás, decidiu promover um debate que seria com pessoas que estudam determinado tema e que teve Era que uma ser professora que estava cancelado pesquisando por segurança. como o assunto da sexualidade, da questão não é a sexualidade, que é diferente, como a questão do gênero estava sendo dada na universidade e estava impactando a formação dos professores. O que a gente mais lê nos artigos é o quê? Os professores não se sentem preparados para falar sobre temas polêmicos. Exemplo, gênero, exemplo, luto. E pra gente parece uma coisa menos sem tabu, mas dentro das escolas é um tabu. Então veja como a escola é ainda um ambiente fechado, né? Mas, Cíntia, sabe o que eu queria colaborar com a tua fala? Quando tu citou as idades, a gente tem que falar das idades, né? Falando de uma educação, como que quem engravida tem planejamento adolescente. E Não. às vezes a impressão que eu tive, talvez na tua fala, foi isso. Ai, desculpa, não, mas é no sentido assim que é nesse momento que tu forma a educação. Tá, É, perfeito. Né? Que tu dá a base perfeito. para que tu consiga evoluir. Porque ela pode engravidar aos 15, mas 15, pode engravidar aos aos 25 25, com é, o mesmo mesmo conhecimento conhecimento. ou a Então, falta dele. a falta, isso aí. Sabe Tá. que essa semana a gente apresentou trabalhos e nós tínhamos que analisar todo o histórico, e daí, enfim, não vou entrar em detalhes técnicos, mas 9 grupos. Só o meu grupo entrevistou uma gestante que, desde o desejar e planejar até o engravidar, foi tudo como ela queria. As outras gestantes todas não esperavam engravidaram. O famoso sem querer, muitas casadas, algumas não. Muitas já não queriam mais ter filhos e de repente estão grávidas, se pegam, umas achando que já não poderiam mais engravidar, engravidaram. E aí a gente estava, porque a gente aprende agora na psicologia, né? Que a gravidez, a gente vive uma crise. É uma fase da vida da mulher que é uma crise, uma transição. Isso tem impactos psicológicos. Então, para algumas mulheres, inclusive num relato de hoje, ela já estava de 5, 6 meses, uma mulher adulta, com 2 graduações, e ela não conseguia dizer para os pais que ela estava grávida, porque ela temia julgamento e ela foi julgada. Então, o histórico da família, todo o entorno dessa toda a pessoa, cultura. Então, assim, a maioria Não mulheres adultas. bastasse a gente menstruar, Não basta- ter Ai, vamos tomar essa espuma, cólica. gente, porque o assunto tá muito tenso. Não bastasse a gente ter a ganhar menos, a gente ter mais dificuldade de acesso ao trabalho, não bastasse a gente ter que abrir mão das coisas para ter os filhos, ainda tem um impacto psicológico e ainda tem alguém para julgar e Ou nem- dizer
alguma coisa sobre a tua gravidez. E Não é nem sempre homens, possível. né? Porque eu as ia- mulheres. Ah, tá. Há mulheres legislando no mesmo papel também. E eu acho que esse talvez é o ponto mais dolorido, porque quando a gente fala de representatividade, Uhum. a gente espera que essa representatividade venha acerca de temas que são importantes e que estão nos doendo, né, que são caros para A nós. representatividade não é alguém como a Gente, gente, é alguém falando o que a gente sente. Porque às vezes eles estão lá e estão falando o que os homens sentem, né? E eu acho que é muito importante isso que tu traz, porque às vezes eu me coloco nesse lugar, né? Quando a gente fala assim, vamos falar de questão de raça, vamos falar de negritude, vamos falar. Eu sei que tem uma expectativa, às vezes, né? Que da minha boca saiam algumas coisas, mas que não são histórias que eu vivi. Então eu não vou poder falar. Mas eu também não posso menosprezar a luta, não posso esquecer a luta, quem fez antes e quem vai fazer à frente, talvez coisas que eu não me sinta preparada para fazer. Mas não dá para negligenciar. Então, eu acho que também passa por isso, é muito da consciência, tá? Eu sou mulher, tô lá, né, num espaço de poder. O que que eu faço com isso, considerando. Já que eu cheguei aqui até aqui, agora eu sou um homem. Mas tu sabe, Tem Cíntia, jeito que parece tu sabe, que é isso, Cíntia, né? que assim, ó, mas aí é utopicamente falando, né? Hum. No momento em que alguém é eleito, ele tem que trabalhar com os valores, por exemplo, assim, ó, do bem coletivo. Esse deveria ser o ideal. Eu fui eleita, mas agora a pauta é vamos voltar para o aborto. A pauta é aborto e eu tenho problemas com esse tema. Como tu disseste, isso não está muito tranquilo para mim. Isso não é problema nenhum. Agora, assim, como um compromisso social, com o bem social, eu vou estudar a realidade, eu Sim. vou ouvir técnicos, eu vou ouvir o tema de saúde. E aí, a partir disso, eu vou construir, se não a alternativa do aprovar o aborto, mas alternativas que amenizem os problemas das mulheres, para que elas tenham alternativas, caminhos, para que não que menos mulheres tenham que chegar nessa alternativa, né? E não simplesmente criminalizar. É. Isso aí é uma coisa burra. É uma coisa burra e é fácil criminalizar, porque no Brasil é assim, né? Qualquer coisinha aumenta a pena, criminaliza, como se as cadeias fossem um mar de reabilitação, né? Sim, É uma um necessidade. espaço tranquilo. Há uma necessidade muito grande de politizar a população. Isso. Eu escutei há instantes, no encontro que eu vim, a fala de uma política, eu posso chamá-la assim, que inclusive deixou um cargo, né? E ela trazia esse ponto, assim, todas as mulheres que eu convido para se filiarem a um partido, que é o primeiro passo necessário, infelizmente, nesse país, para que se possa colocar o seu nome à disposição de uma função pública, né, com poder de decisão, nesses casos, não, isso não é para mim, eu não quero me envolver. E aí a gente precisa também fazer o nosso lado da culpa, vamos dizer assim, porque muitas mulheres não têm essa condição, não têm esse conhecimento, mas quantas que têm e que por comodidade ou por justamente não querer se estressar, não querer se envolver nos debates, não querer se desgastar com tudo que envolve o processo eleitoral, acabam não participando. E aí a gente está legitimizando a posição daqueles que nos representam, né? Porque o espaço que eu não ocupo, alguém vai ocupar, né? Mas isso é uma construção histórica e cultural, onde as mulheres não tinham direito a ter espaço e são ignoradas. Muitas vezes a gente vê nos espaços públicos, as mulheres, quando querem se manifestar, elas são cortadas. Se elas falam de algum tema de uma forma com mais ímpeto, elas estão sendo histéricas, elas não São têm sensíveis e controle, tal. elas são sensíveis, Concordo com né? tudo, Cláudia. Não, Só eu que se também essa mulher acho. tiver outras 5 mulheres em volta dela, aquilo vai parar de acontecer. Isso, tem que ter um movimento grande exatamente. para que Enquanto aquilo não tiver aconteça. quantidade, enquanto as próprias mulheres julgarem as mulheres que estão ali Isso. e disserem que, porque agora ela quer ocupar o lugar do outro, ela está querendo se aparecer, ela está não sei o quê. Enquanto a gente fizer esse papel, a gente vai continuar discutindo esses temas aí. Eu acho que tem um ponto que a gente precisa fortalecer enquanto mulher na política, que é mulheres apoiarem mulheres que têm ideais políticos que representem o que a gente acredita. E aí eu posso falar de vivência. Eu, em algum momento,
tive próxima a uma pessoa política, e para mim, a minha visão, eu vou dizer até talvez infantil para o cenário, eu disse, não, as mulheres vão tudo apoiar, né? E não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Eu acho que é ingênua. Mas acho que ingênua ainda é, sabe? Acima. Ainda é assim. É um Ainda elogiozinho é um elogio, ainda, é né? infantil mesmo, a minha percepção. E daí, quando eu escutei uma pessoa que eu imaginasse, bom, todo mundo agora, né, vão todo mundo puxar para o mesmo lado. Não, eu vou apoiar, eu prefiro apoiar um homem porque eu tenho garantia que com esse homem eu vou receber um recurso que eu amanhã depois vier me candidatar. Eu disse, posso. Qual foi a última mulher em qual você votou? Não precisa responder, mas pensa. E eu acho que Sei. esse é o Ah, ponto. eu- Eu assim, é aquela história de fazer a colinha. Tem mulher, eu tô votando em mulheres, porque começa bem isso aí, é no individual. Aham. Como tu diz, a gente não precisa falar, mas tem, e por que que eu tô Inclusive tem votando nela? arrependimentos, né? Mas tudo bem, né? Mas, Porque a Faz gente parte, olha- elas Ah, também nos exatamente, frustram. exato, Elas também nos exato. frustram. só que vamos lá, com os homens a gente também Eles se frustram e a frustra, gente acha normal. E no- aí Gente, que a tá. gente deu chance para os homens nos frustrarem em todas as áreas da vida Exato. inteira. Agora vamos Bom, deixar as Cláudia, mulheres nos muito bom, frustrarem. muito bom. É a Elas vez têm, dela. elas têm chance de aprender. Aham. E aí que tá, como é que tu aprende? É errando, sabe? isso. Que daí talvez E talvez tava lendo. sozinha no barco, né? É isso aí. E daí tem que fazer aquela escolha. Daí tu vai, né, vai te aconselhar é com outro homem que no mínimo ele tá olhando porque tu é uma concorrente dele, porque assim, ali no lugar é igual, né? Concorrente dele, pode tirar eleitores na próxima eleição. Então, assim, tu sempre vai sair atrás. E o espaço político é um espaço que realmente precisa de mais mulheres atuando, mas é como a Luciana disse, mulheres que estejam assim com capacidade de gestão, porque se as empresas estão olhando para isso e dizendo assim, as mulheres vêm, elas mostram que a gente avança em percentuais, mulheres em conselho faz as empresas tomar decisões mais interessantes. Por que que na política a gente não vai conseguir melhorar o nosso índice de qualidade política no nosso país, ter políticas públicas mais adequadas que olhem a sociedade como um todo, e nós temos mulheres preparadas. É que a ONU tem, né, uma estatística de que Países, né, a que, gente né, de o ideal, né, para o crescimento e para um certo bem-estar mundial, devia ter 50% de gêneros, de cada gênero Por isso no, que a no gente fala poder. tanto de equidade social, a Agenda É. 2030 está aí, né? Se a gente olha para os ODS, tem acho que 4 ali que falam de mulheres no espaço de trabalho, por quê? Porque justamente isso, elas vão trazer a maior equilíbrio, né, nessa tomada de decisões em que assuntos diversos. Eu tô curiosa com esse livro aí. Tu sabe que é que assim, eu fiquei instigada quando a Miriam colocou lá. Cada um se prepara, traz um assunto que gosta, né? Gostei desse negócio aí. Eu me preparei, eu trouxe espumante. Aí eu disse para Cláudia que cada vez mais eu chego à conclusão que eu não sou especialista de nada, eu sou uma generalista. Porque eu gosto de diversos assuntos, mas eu gosto de assuntos que envolvam o desenvolvimento de pessoas, né? Porque eu acho que é através disso. Esse aqui é um livro do Ricardo Basaglia, é Lugar de Potência. Ele fala de carreira e carreiras de liderança, como se chegar ao papel de CEO, mas não pelo papel de CEO em si, não pelo magnetismo de estar lá na ponta, mas sim da jornada. É um livro bem interessante porque ele divide 3 momentos, para quem está iniciando, quem está no meio do caminho, quem já está lá e quer dar. E ele é um livro prático. Então, eu trouxe alguns insights, assim, que eu queria relacionar isso com inteligência artificial, que eu não entendo nada, mas estou querendo Eu tô aprender. amando estudar Ah, isso. olha É ali, ó, outro já tema, o tem tema do próximo podcast. próximo Amanhã eu podcast. tenho aula. Ótimo. E Vai daí vir a gente- bombando, então. E daí eu estava Na olhando. próxima A gravação. minha pesquisa foi inteligência artificial e impacto no empreendedorismo. Daí mostra as mulheres se apropriando da inteligência artificial. Então tá aí, ó, a prova tá dizendo, a Luciana tá estudando Ah. o quanto a gente vai crescer, né, através da inteligência artificial com a participação das mulheres. São as mulheres que mais estão fazendo graduação, que estão no meio acadêmico. O professor é da homem, inteligência. mas assim, analisando ali os primeiros. Bom, vou deixar pro próximo podcast esse detalhamento, também né? acho. Então, deixar. Então tá, já sei Os que tu vai prompts, anotar os estudos, prompts os ficam pro prompts próximo fica programa, depois. tá, Cláudia? Tá bom, Te os prepara aí. prompts. Eu estudei o que é prompts, viu? Já. E olha ali, ó, o olhar amplo, ó, já vou falar, né? Isso puxa, isso puxa. Tu vê a gente. Mais uma palavra que está se incorporando ao nosso vocabulário, né? Já está ficando
tal, mas as pessoas não querem incorporar todos, né? Hum. Eu- Né? O português é uma língua dinâmica desde que atenda A Ô, minha Miriam, ô, vontade. Miriam, mas o prompt é uma das poucas palavras que eu me lembro. Não sei se não era num CPU 286 ou 386, que eram aquelas letrinhas É, que apareciam lá no início, assim, quando ligava. Demorava pra ligar aquele computador gigante, né? E aí aparecia lá prompt. Não sei, eu lembro Mas a disso. gente agora tá usando prompt assim, nessa Aham. linguagem, Na né? Que linguagem não é uma artificial, é. técnica de informática, né? Mas Só aqui no continua podcast. sendo. Continua sendo, dar o prompt para a máquina. Quanto melhor o prompt, melhor o Mas conteúdo. Quer ver que daqui a pouquinho as pessoas vão dizer assim, tu já deu a informação lá pra pessoa, não, tu já fez um prompt, Start. já deu um start, um prompt, como é que é mais? Gente, não dá pra portuguesar, não, isso aí. Não, pois é, Fica à mas vontade, não viu, é Cláudia? assim, olha quantas Sugira. palavras, dá um Google nisso, né? Dá um enter, dá um play. Dá um Stop! play na vida. Quantas Ai, meu palavras Deus. Stop no inglês, programa, A gente não. usa muitas palavras do inglês e sale, vai trazer. né? Na área de recursos humanos é um absurdo. Então, né? A administração também. Ai, assim, gente, que não aguento. Mas aí aí já é pra outro programa. eu me estresso um pouco, né? Acho Então, que assim, nós temos um Mas isso- vocabulário gigantesco, a nossa língua é maravilhosa, riquíssima, nós não precisamos usar os termos. Mas da Ai, onde vem a literatura que nos ensina isso? Ah, mas é é a produção só- brasileira? Não, Mas é. é Não, só traduzir, É. gente. Não, mas assim, ó, traduzir ou produzir, né? Produzir. Seria melhor Também, produzir. produzir. Aí volta na educação. Na No momento que a educação. gente começar a produzir, quem sabe a gente Pesquisadores, consiga né? levar as nossas palavras lá para os Estados Unidos e outros lugares, né? Sonhar é bom. Acabou? Acabou. Acabando. A espumante não acabou, mas o, mas programa, o podcast, o episódio. Vai lá então com a tua pergunta sobre escolhas. Não. Eu também. Adoro ela Imagina a também. cena. Imagina a cena. Eu tava vindo pra cá e eu vi esse negócio, eu achei que eu tinha que falar. Lá vem. Imagina você, né? Teu marido lhe diz assim, ó, tô passando aí pra te pegar, carona pra voltar pra casa, né? Só que te eu tô pegar? tô levando uma colega junto. Aí chega o carro e a colega tá sentada do lado do marido e tu acaba indo pro banco de trás. Mas Pergunta. ela não sabia que tu ia entrar. A defesa. Vai lá, desculpa. Toma mais um gole. E aí, o que vocês fariam? Você chega no teu carro que tu ajudou a pagar e a amiga do marido fica no banco da frente. Não se toca que tem que ir pro banco de trás e dar Ai, licença pra ti. gente, bem eu fácil. tô bem de Bate boa. na porta do motorista e diz, tu vai pra trás e Simples vai assim, né, dirigindo. Cláudia? Eu Claro, também. Pra mim ia não na muda bola. nada. Olha Você aí, tá ó. atrás, o banco inteiro pra mim é me atirar lá. De É. quem é o banco E ainda da frente? Eu tenho uma outra coisa pra dizer. Como o carro é Eu já meu, ia dizer. ninguém mais dirige. Tá, mas hipoteticamente. Não, eu já vivi isso, pra mim é de boa. Sabe É? que não é com isso que eu me estresso. Não, isso não me estressa. Eu queria Desligada do saber o jeito. que estressa a Cintia, Ge- mas não hoje. Porque daí a lista de repente vem e eu tenho medo. Eu não Se gosto nem. encontrasse a amiga na cama, A amiga do marido. daí poderia Não, eu sei o que Mas estressa a Cíntia. Um morro imenso pra subir de carro. Isso sim me estressa demais. Eu deixei a Luciana quase louca. Tu tá vendo só, Miriam? A Tão gente tá se fácil de preocupando resolver. com coisa Chama a amiga, pede carona. Eu tiro pelos cabelos, minha filha. É bom saber, Vem né? aqui, Vai mal que eu educada. Vai que eu de Vai que eu desligada vá atrás. comento uma gafe dessa. Não, se for contigo, eu vou direto no papo, né, minha filha? Eu já vou passar. Tem intimidade pra Ó, isso, né? passar. É Aqui, ó. só atenção, ouvintes. Última Você, Depois- última chamada. é. Depois tu me passa pra quem tem que enviar esse link do episódio, tá? Inocentemente ele vai chegar. É, não pegue carona sentado na frente. Vai ter gente com dificuldade da carona nos próximos dias. Melhor assim. Até acho que resolveu todos os problemas de vez aí, né? Não gosto Quem de tem que dar carona? Vai. Chama o Ubra. Tá, não nem sou tão precisa radical. carro. Não. Nem meu precisa ciúme, carro. meu ciúme é do lugar. Eu acho que aquele lugar da frente, assim, lugar de, sabe? Da primeira dama. Eu acho que tem umas coisas que oficial. tem norte. Se o oficial estiver presente, aquele é o lugar. Facilitou Isso é mais lógico. ainda. né? Facilitou mais Mas porque isso ainda. também é cultural. Não, aqui não tem de cultural. Quem que ajudou a pagar? Isso é patrimonial, isso é capitalismo na veia. Aqui nós estamos falando de não é de casamento, é Não, sociedade não, a gente já. tá falando de negócios, de business partner, sabe? Esse papo não é pra mim. Sabe aquele patinho fora do...
Eu acho que a gente tem que encerrar. Pra falar de inteligência artificial que vai resolver No todos os próximo. problemas, porque Ah, ninguém vai isso. precisar dirigir, Dirigir. né? Então, Tá eu decidido. poderia polemizar isso, mas deixa para outro dia. Vamos Outro lá. dia. Outro dia, até o próximo. Até o próximo, Acabou. gente. Ai, vamos ter que tomar Ah, espumante agora. Não dá pra... A gente não deu conta de acabar com uma garrafa, mas É, isso não né? é um problema né? pra nós. Mas não faltou empolgação, né?